Patrícia Scioli era uma juíza carioca linha dura, não só contra traficantes, mas também com policiais corruptos. Em 2011, essa mulher corajosa foi assassinada quando chegava de carro em sua casa com mais de 20 tiros. Aos 47 anos de idade e mãe de 2 filhos, a juíza Patrícia Scioli pagou com a própria vida a ousadia de honrar a sua função pública, enfrentando a violência policial e o poder tirânico das milícias cariocas. Meu nome é Jorge Lordelli, eu quero logo te avisar que toda terça-feira, às 7 da noite, você sabe, tem live aqui comigo no canal, tô te esperando, hein? Já aproveita, se inscreve no canal e também deixa o seu like. E se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde uma juíza de direito no Rio de Janeiro foi morta por policiais militares da ativa, comandadas por um tenente-coronel. Ela foi assassinada exatamente porque estava combatendo os autos de resistência forjados em São Gonçalo. Muito triste por ver a falta que o trabalho dela faz. Olha, pessoal, quando a gente analisa uma ocorrência real, existe um fator que muda tudo: o tempo. Quanto mais rápido você entende o que está acontecendo, maior a chance de agir melhor. Mas para isso, não adianta olhar uma câmera de cada vez de forma isolada. Você precisa conectar informações. Uma ocorrência pode começar em uma rua, passar por outra, envolver um veículo, uma placa, alguém observando uma rota de entrada ou de saída. Quando as câmeras estão integradas, a análise fica muito mais rápida, mais completa, mais útil para quem precisa tomar providência, principalmente, é claro, a polícia. Gente, a Co-Security trabalha exatamente nessa lógica: integrar câmeras, imagens, informações em uma rede colaborativa que auxilia clientes, comunidades e também autoridades. Hoje, essa rede está conectada ao Smart Sampa, ao Muralha Paulista, ao Muralha Digital em Curitiba, o Monitor AZ e também o 190 no Rio de Janeiro. Isso mostra uma coisa importante, presta atenção. A câmera deixa de ser um equipamento passivo e passa a fazer parte de uma estrutura inteligente de apoio. Patrícia Scioli era formada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela foi defensora pública no início de carreira e, posteriormente, ela prestou concurso para a magistratura do Estado Carioca e, desde 1999, era juíza da 4ª Vara Criminal da cidade de São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro. Ela se caracterizava por aplicar duras penas contra os traficantes de drogas, gangues e também contra policiais corruptos. Por conta do seu procedimento, já havia recebido várias e várias ameaças de morte. Em 10 anos, a juíza Patrícia foi responsável pela prisão de cerca de 60 policiais militares ligados a milícias e a grupos de extermínio. Isso, é claro, trouxe muita insatisfação e desafetos mortais. Só que a Polícia Civil descobriu uma lista com 12 pessoas marcadas para morrer, segundo os investigadores lá do Rio. O documento foi encontrado com Wanderson da Silva Tavares, o vulgo Gordinho, acusado de ser chefe de uma milícia na cidade de São Gonçalo. Mas veja o que aconteceu, presta atenção. No mês de setembro de 2019, 6 suspeitos, entre eles 4 policiais militares, foram presos. Segundo as investigações, todos faziam parte de um grupo envolvido no assassinato de 11 pessoas lá em São Gonçalo. A juíza Patrícia Scioli foi quem expediu todos os mandados de prisão contra os policiais militares. Meses antes de ser assassinada, a juíza Patrícia deu entrevista ao jornal O Globo, onde relatou que colecionava ameaças, mas não tinha medo de decretar prisões. Ela declarou em um trecho da reportagem o seguinte, abre aspas, "Não tenho medo de ameaças. Quem quer fazer algo vai e faz, não fica ameaçando. Ninguém morre antes da hora." Mas para preservar a família e também temendo pela sua segurança, Patrícia Scioli não deixou que o seu rosto fosse mostrado no jornal naquela época.
A irmã da juíza, a Simone Acioli, contou um pouco sobre a personalidade de Patrícia. Patrícia sempre foi muito destemida, né? Muito determinada. Tudo que ela fazia com sucesso, né? Quando ela se tornou juíza criminal aqui em casa, todo mundo ficou preocupado, até por esse jeito dela, né? De ser determinada, ela não tem medo de enfrentar. Além de juíza competente, Patrícia Acioli era caridosa também. Muito correta também, então quando ela acha que tem que fazer o certo, ela fazia. Ela sempre ajudava todo mundo, um monte de gente. Aí teve um mês que ela ficou sem dinheiro, porque ela ficou com pena e aí comprou um monte de bicicleta para uns meninos num orfanato. Uma vez, quando eu era adolescente ainda, minha mãe chegou em casa, ela não tinha cobertor, porque ela tinha dado cobertor dela para um desses moradores de rua. Antes de você saber com detalhes como foi o planejamento e execução para matarem a doutora Patrícia Acioli, é importante você ter ciência do trabalho dessa juíza na cidade de São Gonçalo, que incomodava policiais militares do 7º Batalhão. Em 2010, vai vendo, uma série de crimes cometidos por policiais militares foram descobertos após uma força-tarefa do Ministério Público, juntamente com a Polícia Civil daquela localidade. As acusações eram de envolvimento de vários PMs agindo em conluio com milícias e grupos de extermínio. As investigações revelaram que entre 2004 e 2010, diversos registros de ocorrência tinham sido forjados por militares lá do 7º Batalhão de São Gonçalo. A juíza Patrícia ficou incumbida de julgar esses crimes praticados por policiais da ativa e, assim, decretou a prisão sem medo de vários oficiais da PM envolvidos nesse esquema criminoso. Patrícia Acioli era a juíza titular da 4ª Vara Criminal lá de São Gonçalo e, em razão da sua atuação nesses processos, tornou-se a inimiga número 1 da quadrilha formada por militares daquela região. Durante as investigações, a juíza Patrícia passou a ter certeza de que o comandante do 7º Batalhão tinha conhecimento dos diversos crimes praticados por militares sob seu comando. A partir daí, ela passou a investigar o tenente-coronel Cláudio Luiz de Oliveira por suposta ligação com crime organizado daquela região. Mas teve um fato que a minha equipe de produção levantou, que é que 3 oficiais que trabalhavam no 7º Batalhão e que não concordavam com os crimes praticados por outros policiais passaram a atuar na segurança pessoal da juíza Patrícia Acioli, sendo que tudo isso era feito de maneira informal. Acontece que de uma hora para outra esses 3 policiais do 7º Batalhão foram transferidos para as outras unidades, olha só. Naquele momento, era claro a represária que esses policiais militares honestos estavam sofrendo dos seus superiores. Mas o problema é que com essas transferências, a juíza ficou sem sua segurança particular. A juíza tentou argumentar com o tenente-coronel Cláudio. No entanto, o oficial da PM foi irredutível e apenas teria dito que seguia ordens superiores. A partir disso, ela passou a se sentir perseguida constantemente. A juíza chegou a relatar ainda a pessoas mais próximas que familiares e amigos próximos também se achavam ameaçados. Se prepara agora, pois você vai ter acesso aos últimos passos com vida da juíza criminal, a doutora Patrícia Acioli. A minha equipe de produção levantou imagens impressionantes. Você está tendo acesso ao sistema de câmeras de segurança do Fórum Criminal de São Gonçalo, onde a juíza Patrícia Acioli trabalhava. Já era mais de 23 horas e Patrícia Acioli tinha tido dia duro de trabalho e se preparava para voltar para a sua casa, e ela ia voltar para a casa de carro sozinha. Só para você ter uma noção, essa mulher já tinha condenado mais de 60 policiais militares e não tinha mais ninguém para a sua escolta pessoal. É um absurdo.
Observe ela andando pelo corredor do fórum praticamente vazio. Às 23h13 daquela noite, Patrícia Scioli sai dirigindo seu carro prata da garagem do fórum. Volto a repetir, a juíza, que era jurada de morte, estava sozinha, com a cara e com a coragem. Observe que o carro da juíza já atinge uma via de maior velocidade em direção à cidade de Niterói, que era a cidade onde ela morava com os seus filhos, no bairro de Piratininga. Nesse momento das imagens, era 23h16. Mas o problema é que uma moto com 2 ocupantes estavam seguindo o carro da juíza e ela não percebeu. O farol da motocicleta parece que estava apagado. A juíza dirige o seu carro tranquilamente e não percebe que estava sendo perseguida à distância. Nesse momento, ela já está bem próxima da sua residência. Às 23h53 da noite, novamente a moto dos bandidos foi flagrada por uma câmera de segurança, seguindo a juíza Patrícia Scioli. Mas ao tentar entrar na garagem de casa, o veículo da juíza é atingido por 21 disparos de arma de fogo e ela morre dentro do carro. Às 23h58 daquela noite, os 2 assassinos são vistos fugindo com a moto pelo mesmo caminho que eles vieram na ida atrás da juíza. Um vizinho da juíza relatou o que viu e ouviu no dia do assassinato. Escutou o barulho, pau, 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 e 2 elementos dando, né? Porque teve aquele segundo de parada e teve continuação. Normalmente, de capacete, voltaram, pegaram a moto e ligaram a moto. Outro vizinho testemunhou parte dos fatos e a ação de um dos filhos da Patrícia Scioli. O filho dela veio, estava lá no muro, eu gritei lá de cima. Acho que é sua mãe, acho que é tua mãe. O carro estava ligado e aceso o farol. Aí ele abriu o portão, viu, entrou em desespero, pegou a pedra, quebrou o lateral do vidro dela e estava morta. Olha, foram encontrados projéteis de 2 calibres de pistolas calibre 40 e 45, ou seja, só grosso calibre. Os disparos teriam sido feitos por criminosos que estavam em 2 motos. Seus 2 filhos, entrando na adolescência, ouviram as rajadas e, é claro, jamais esquecerão o que aconteceu com a sua mãe na porta de entrada da casa da família. A morte de Patrícia Scioli abalou e muito toda a família. A perda dela, impacto, desestruturou a nossa família, né? Minha mãe tem Alzheimer, mas ficou muito deprimida depois da morte da minha irmã, porque minha irmã era uma super filha, assim. As imagens da juíza morta dentro do carro chegando em casa eram desoladoras. Os atiradores eram profissionais. A perícia da Polícia Civil foi acionada para tentar levantar pistas desses assassinos. Dias antes do assassinato, a juíza Patrícia havia decretado a prisão de mais 8 policiais militares por suposto envolvimento com o crime organizado lá de São Gonçalo. O ex-marido da juíza disse as consequências da morte de Patrícia. Meu filho, quando se formou, a mãe não estava lá. A minha filha, quando se formar, a mãe não vai estar lá. O Natal não é a mesma coisa. O Ano Novo, o aniversário da minha filha, sempre tem uma cadeira vazia. O velório e o enterro da juíza Patrícia Scioli reuniu muita gente indignada com o bárbaro assassinato de uma magistrada. O presidente do Supremo Tribunal Federal daquela época, César Peluso, descreveu o ato como um ataque ao governo brasileiro e à democracia e ordenou uma investigação pela Polícia Federal. O então governador do Rio, Sérgio Cabral Filho, prometeu investigação rigorosa do caso. O presidente da OAB de São Gonçalo, o advogado Dr. Antônio José Barbosa, conhecia bem o trabalho da juíza morta. Uma mulher muito rigorosa, muito correta, e vai ser difícil o judiciário arranjar uma outra juíza com a mesma tempra e dinamismo e eficiência dela. Segundo o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Dr. Manuel Alberto Rebelo dos Santos, a juíza nunca pediu escolta, mas, por iniciativa do tribunal,
teve proteção intensa de 2002 a 2007, com 3 policiais militares fazendo a sua segurança 24 horas por dia. Em 2017, o Departamento de Segurança Institucional do próprio TJ do Rio avaliou o caso e verificou que não havia mais necessidade de segurança intensa para a juíza Patrícia Scioli. Bom, o tribunal colocou então à disposição da juíza um policial para fazer a sua segurança. Mas, segundo ele, a juíza dispensou a proteção oferecida pelo Tribunal de Justiça. O desembargador disse ainda que é muito comum os juízes pedirem para ser liberados da segurança, porque a segurança acaba interferindo na própria liberdade e vida pessoal dos magistrados. Bom, mas vamos lá. Logo após a morte da juíza Patrícia Scioli, a Divisão de Homicídios da Polícia Civil entrou em ação. O experiente comissário José Carlos Guimarães, chefe de investigações, esclareceu o crime em pouco tempo e todos ficaram estarrecidos com o resultado que esse policial civil obteve. Mas veja o fio da meada que levou a Polícia Civil aos autores desse crime bárbaro. Tudo começou no dia 3 de junho, onde um rapaz jovem de nome Diego da Conceição Beliene, de 18 anos de idade, foi morto por PMs da cidade de São Gonçalo, onde a juíza Patrícia atuava. O caso foi registrado como auto de resistência e morte, que é quando um suspeito resiste à prisão e enfrenta a polícia. A mãe de Diego tem versão diferente dos policiais militares. Ele não estava armado, ele estava sem camisa, ele estava com a identidade no bolso. Onde estava essa arma, então? Acontece que as investigações da Polícia Civil local concluíram que não ocorreu resistência do rapaz que foi morto pelos PMs. Ocorre que tinha 8 PMs que participaram dessa ocorrência que estavam temendo serem presos pela juíza Patrícia Scioli. Deu para você entender? Entre os 8 policiais, 3 deles passaram a ser considerados suspeitos pela morte da juíza. São eles o tenente Daniel Santos Benites Lopes e os cabos Jefferson de Araújo Miranda e também o cabo Sérgio Costa Júnior. No dia do assassinato da juíza, antenas de empresas de telefonia captaram os sinais dos celulares dos cabos Daniel Lopes e Sérgio Costa Júnior. No Fórum de São Gonçalo ficou provado. A partir daí, a polícia passou a rastrear dados dos celulares dos PMs nos dias anteriores ao crime de morte contra a juíza Patrícia. Bom, no dia 11 de julho, ou seja, exatamente um mês antes do crime, os sinais de celulares dos 3 suspeitos aparecem na Rua dos Corais, no bairro de Piratininga, em Niterói, onde a juíza morava com a sua família. O delegado do caso, Dr. Felipe Ettori, explicou a sua conclusão. Está provado que eles são os autores do homicídio. Isso não há dúvida para a polícia que esses 3 participaram efetivamente da execução da juíza Patrícia Scioli. Um ódio nutrido por 22 anos, que começou no dia 13 de setembro de 1989, no estádio do Maracanã, durante uma partida de futebol entre o Brasil e Chile, foi, como diz o delegado, a principal causa da morte da juíza Patrícia Scioli. Naquele disputado jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Itália, uma confusão na arquibancada levou a então defensora pública Patrícia Scioli e o então tenente Cláudio Luiz Oliveira a uma violenta discussão. O fato foi parar no 18º DP, que fica na Praça da Bandeira, lá no Rio. Para o policial civil José Carlos Guimarães, o rancor permaneceu por parte do oficial da PM até o assassinato da juíza, que seria a sua desafeto. O relatório da Polícia Civil apontou o tenente-coronel Cláudio Luiz Silva de Oliveira, ex-comandante do 7º Batalhão de São Gonçalo, e também ele comandava o 22º Batalhão da Maré, teria sido ele, conforme o delegado do caso, o mentor do assassinato da juíza criminal. Olha, para a Polícia Civil, não restava dúvida que 10 policiais militares, comandados pelo tenente Daniel Benites, que chefiava o grupamento de ações táticas do 7º Batalhão, agiram a mando
do tenente-coronel Cláudio, que era o comandante daquela localidade. O tenente Benites era uma espécie de pupilo do comandante e foi quem teria organizado a execução de Patrícia Scioli. Uma das provas para o contato estreito e constante entre o tenente e o tenente-coronel é o número de ligações telefônicas que um fez para o outro. O tenente-coronel ligou, só para você ter uma noção, 170 vezes para Benites entre os dias 18 de junho e 13 de agosto, 2 dias depois da morte da juíza deste ano. Por sua vez, o tenente falou telefonicamente 237 vezes com o ex-comandante de São Gonçalo entre maio e o dia 13 de agosto de 2011. O relatório do inquérito policial trouxe a seguinte conclusão, abre aspas, o tenente-coronel é um dos oficiais mais arrogantes da Polícia Militar, que costumava punir toda a tropa perfilando os militares sobre chuva no pátio do Batalhão de São Gonçalo. Para os policiais da Divisão de Homicídios do Rio, o plano de matar a juíza ganhou força depois das prisões. Por ordem da doutora Patrícia, a doutora Patrícia mandou prender policiais da P2, que é o Serviço de Inteligência do 7º Batalhão, e eles eram acusados de prática de homicídio. Havia também o boato no fórum que a juíza Patrícia Scioli, que estava com processo crime contra o tenente-coronel, poderia, a qualquer momento, expedir um mandado de prisão contra ele. De acordo com a Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, 2 policiais militares foram responsáveis pelos disparos que mataram a juíza. São eles o cabo Sérgio Costa Júnior e o tenente Daniel Benites Lopes, que seria o mentor intelectual do crime, a mando do tenente-coronel Cláudio Oliveira. O tenente-coronel Cláudio Luiz Oliveira foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa por ter sido mandante da morte da juíza. A pena do tenente-coronel foi de 34 anos e 6 meses de cadeia. Apesar de o Tribunal de Justiça do Rio ter determinado em 2019 a expulsão dele da PM, o oficial seguia até então nos quadros da corporação, recebendo salário integral, acredite se quiser. No total, 11 PMs foram condenados pela morte da juíza e passaram a cumprir pena em regime fechado. A pena menor foi para o policial Anderson Lentz Henriques da Silva. Ele foi condenado a apenas 4 anos e 6 meses em regime semiaberto pelo crime de violação de sigilo funcional, já que ele confessou ter fornecido o endereço de Patrícia Scioli para os colegas executarem a juíza. O tenente Daniel dos Santos Benites Lopes foi condenado a 36 anos de prisão. Os policiais militares que participaram da morte da juíza foram Jefferson de Araújo Miranda, ele pegou 26 anos de cadeia. Jovanes Falcão, 25 anos e 6 meses. Charles Azevedo Tavares e Alex Ribeiro Pereira pegaram 25 anos de cadeia. Júnior César de Medeiros pegou 22 anos e 6 meses de prisão. Sérgio Costa Júnior foi condenado a 21 anos. E Carlos Adílio Maciel dos Santos a 19 anos e 6 meses de cadeia. Todos foram expulsos da PM. O promotor do caso, o Dr. Leandro Navega, acredita que foi feita justiça. Foi feita justiça, acho que a condenação de um tenente-coronel, chefe de uma quadrilha desse tipo dentro da Polícia Militar, demonstra efetivamente o que a população pensa de maus policiais como estes. O marido da juíza Patrícia Scioli, que era policial militar, falou também sobre a morte da esposa. A Patrícia sempre lutou, né? Ela acreditava na justiça, acreditava no sistema e morreu em função do sistema, por acreditar no sistema que ela se dedicou tanto. E a família, quando vem a resposta com a condenação, se sente confortada, se sente com o dever cumprido, né? A vida dela não foi em vão. Bom, em 2012, a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro criou o Prêmio Juíza Patrícia Scioli de Direitos Humanos. A premiação, em homenagem à magistrada, é aberta ao público de todo o país e visa promover um mergulho no amplo universo da cidadania
da defesa do direito à vida, à liberdade, ao respeito, à igualdade e à segurança. Mesmo condenados, os PMs continuaram a receber salários, pois a exoneração deles demorou muito para sair. O tenente Daniel Santos Benites ganhava pouco mais de R$10 mil por mês e o tenente-coronel Cláudio, que comandava o batalhão de São Gonçalo, ganhava quase R$40 mil salário bruto naquela época. Mas o que o ex-marido da juíza morta disse sobre isso? Você pegar, o soldo, o salário deles nesse período de 10 anos, você vai ver que a gente vai chegar a um valor absurdo, astronômico, mais de R$2 milhões. A conclusão é uma só. O Brasil é um país que não aprende com os seus erros. Passado a comoção, tudo é esquecido e colocado por debaixo do tapete. A irmã da juíza assassinada fez um pedido naquela época, logo após a morte de Patrícia Scioli. A gente espera que o Estado reaja, que o Estado controle essa violência e que haja para evitar que as milícias tomem conta, não só de São Gonçalo, mas de todo o nosso Estado. Mas a verdade é que esse pedido não foi atendido pelo governo carioca, pois depois da morte da juíza de São Gonçalo, as milícias e também facções criminosas do Rio só aumentaram e trouxeram mais terror à sociedade fluminense, um verdadeiro absurdo. Patrícia Scioli era de uma geração que chegou à vida adulta e ingressou no mundo profissional quando a Constituição de 88 estava sendo elaborada e promulgada em Brasília. Ela era filha da nova Constituição brasileira. Por isso, ela foi uma combatente incansável da violência policial. A principal coisa que minha mãe me ensinou foi igualdade, foi justiça, foi lutar por quem não tem voz. Não é só porque a gente tem privilégio de poder estar numa situação socioeconômica melhor que a gente não tem que lutar por todo mundo, por uma igualdade. Olha, se você tem vontade de passar num concurso para a polícia, eu preciso, é claro, te indicar o Instituto Oliver, que é a maior escola preparatória para carreiras policiais de todo o Brasil. E olha, são mais de 2.500 alunos que estudaram com o professor Oliver e já estão trabalhando na Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, PRF, GCM em várias cidades pelo Brasil. Olha que legal. E olha, além dos cursos preparatórios para você ser polícia, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores, sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação, tudo legalizado, e também o EJA para quem precisa concluir os seus estudos e, em seguida, prestar concurso para a polícia. Então, acesse o site, o QR Code que está aparecendo aqui na tela, que você vai ser direcionado por uma pessoa do Instituto Oliver que vai te dar um atendimento especial, porque você está vindo aqui na cena do crime. Agora que você conhece a fundo o assassinato da juíza Patrícia Scioli, eu quero saber a sua opinião. Por que o crime no Brasil só cresce, mesmo com tanto investimento bilionário em segurança pública? Por que você acha que grupos e facções criminosas matam autoridades? É raiva pelos prejuízos que eles causaram ao crime? Ou o intuito é intimidar outros agentes públicos? Olha, estou aguardando os seus comentários, hein? Olhe, só para te lembrar, hein? Toda terça-feira, às 7h aqui no canal, tem live comigo, onde você vai poder esclarecer todas as suas dúvidas. Combinado? Marca aí na agenda do seu celular. Toda terça, 7h. Bom, e para a gente fechar com chave de ouro, é fácil. Você tem que nos dar essa forcinha. Se inscreva no canal Na Cena do Crime e aproveita e dá um like. Ative também o sininho de notificação e compartilhe os nossos roteiros criminais com todas as pessoas que você conhece e sabe que gostam de consumir True Crimes com riqueza de detalhes.